Olá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Todo domingo a gente está trazendo um tema polêmico para a gente discutir à luz da Bíblia. E dessa vez a gente vai falar sobre o jogador Wallace, o jogador de vôlei, que ele fez uma enquete nos stories dele, do Instagram, sobre... Alguém perguntou a ele, né? Você mataria o Lula? E ele colocou essa enquete na sua rede social. Às vezes as pessoas abrem seus stories para fazer perguntas, né? Então fizeram essa pergunta a ele, né? Alguém teria coragem de matar com essa dose o Lula? E o Wallace reproduz essa pergunta dizendo assim: alguém faria isso? Eu quero saber o que vocês acharam desse comportamento do Wallace, se realmente valeu o pedido de desculpas dele. O que vocês acharam dessa atitude dele? Ele incitou realmente o ódio? Comenta aqui no vídeo, tá? Eu quero esse feedback de vocês também. Se você gosta desse conteúdo, curte, comenta, compartilhe, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante. Depois que o Wallace faz essas stories e tem uma repercussão ruim, ele vem fazer um depoimento. E ele começa dizendo no depoimento assim: olha, eu venho aqui pedir desculpas diante da repercussão social ruim aos meus stories. Então vamos analisar essa primeira parte do depoimento dele. Ele disse que como teve uma repercussão social ruim, quer dizer que se não tivesse tido uma repercussão social ruim, ele não teria pedido desculpas? Ou seja, só porque as outras pessoas, e como ele é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, ele veio pedir desculpas? Ou ele veio pedir desculpas porque ele realmente achava que agiu errado? Ele diz também: quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra alguém, nem contra o nosso presidente. Quer dizer que ele ter postado uma enquete onde existe uma resposta à enquete, onde a maioria, se não me engano, 56% diz que mataria o Lula e 46% diz que não. Quer dizer, ele reproduz aquela enquete. Se ele realmente não quisesse incitar a violência, ele teria já reprovado o rapaz que fez essa pergunta. Mas não, ele reproduziu a enquete. Então, a partir disso, nós vamos analisar um pouco esse ódio, essa disseminação da violência verbal e física que tem se propagado no Brasil. As causas, o porquê disso e como a gente vê isso à luz da Bíblia. O psicanalista Sigmund Freud se refere ao ódio como um estado do nosso ego que tem a necessidade de acabar com a fonte da nossa infelicidade. Assim como o amor contribui para o apego, o ódio contribui para fomentar o desapego. Então vamos ver agora no Velho e no Novo Testamento o que Deus, a Bíblia, diz sobre o ódio. Levítico 19, 17 a 18 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. No Novo Testamento, continuam as mesmas recomendações, né? Que o ódio não é bem-vindo na vida cristã. Então, 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É incoerente. Como é que você diz que ama a Deus, que você não está vendo, e odeia seu irmão, que você está vendo, que você tem muito mais relação mais próxima? Então é totalmente incoerente. Provérbios 15, 17 também diz assim: é melhor ter verduras onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ou seja, é melhor você comer frugalmente, né? Mas que tem amor, do que você ter uma mesa farta onde há ódio. O ódio não é uma boa semente. E Gálatas 5, 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, disse Paulo.
aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É incompatível, gente. O reino de Deus não é compatível com dissensões, com brigas, com discórdias, com invejas, com ciúmes. Não. O reino de Deus é compatível com o amor, com a paz, com a pacificação entre todas as pessoas. E para finalizar, Provérbios 6, 16 a 19, tem coisas que Deus odeia. Olha que interessante, Deus não odeia as pessoas. Deus odeia algumas atitudes. E aqui ele cita, há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. E quais são as coisas que Deus odeia e detesta? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha que interessante. Então, independente de você gostar do Lula, gostar do Bolsonaro, de você questionar a eleição, existe uma autoridade, Romanos 13 fala isso, e ela precisa ser respeitada. Então aqui nós queremos tratar o assunto do comportamento humano, não da corrente política, porque o Wallace votou no Bolsonaro e quem segue ele, obviamente, tem a mesma linha, corrente política, mas sim o comportamento humano. É isso que a gente precisa analisar. E como os cristãos, a gente tem a necessidade de ser um espelho, de frear qualquer tipo de violência, seja ela qual for. Não é bíblico, não é compatível, certo? Então eu acredito sim que o Wallace errou. Lamento que o pedido de desculpa dele só tenha vindo porque houve uma repercussão social, porque isso não deveria nem ter sido postado, né? E é isso, gente. Quero saber o que vocês acham. Comenta, curte, compartilha esse conteúdo e vamos disseminar o amor em Deus. Que Deus nos abençoe.